Estou brincando com vocês. A minha ideia é dialogar, a convite da Fernanda e do João Paulo, acerca das questões vinculadas à tecnologia. O João apresentou o meu trabalho como juiz estadual em Santa Catarina desde 98. A maioria de vocês talvez não fosse nascida. E me formei numa época em que nós não tínhamos as facilidades tecnológicas que vocês têm hoje. E, ao mesmo tempo que nós temos essas facilidades tecnológicas, vocês chegam a trabalhar em escritórios, em varas, em delegacias, em sede do Ministério Público, em que a tecnologia ela tem um papel quase ornamental. Você não tem ela em atividade fim, você tem ela com um computador, você tem ela com uma busca, mas você não tem ela estruturando dados e fazendo com que você possa melhorar a sua performance. Eu, então, há muito tempo pesquiso isso e dediquei meus últimos tempos a um grupo de pesquisa chamado Spin Law Lab. Esse grupo de pesquisa é vinculado à Universidade do Vale do Itajaí, onde eu sou professor do mestrado e do doutorado. Nesse local, nessa universidade, desculpem a luz aqui, daqui a pouco sai, que o sol está se pondo. E aí, fica ruim aqui, mas olha só que legal, não dá para fechar aqui, ó. Esse é o sol da minha casa, então, poxa, não dá para fechar peço perdão aí, porque tá bonito mesmo aqui, o finalzinho de tarde. Tá bonito, em Floripa. E a ideia, com vocês, é trabalhar como a gente pode pensar o jovem advogado. O Samuel, que está aqui na sala de aula, que começou a falar conosco antes, um pouquinho antes de entrar todo mundo, o Samuel, ele já tem uma formação em computação. E o que a gente percebe é um hiato, um fosso, uma distância entre aquilo que o operador do direito, lato sensu, genericamente falando, faz, como ele usa a tecnologia, muitas vezes com uma tecnologia acessória, e como nós temos todo um universo, para usar uma expressão, um oceano azul para os advogados. Então, a gente tem o quê? A gente tem as instituições que pensam na tecnologia, que vão implementando aos poucos PJE, PROC, ProJude, sistemas de automação das suas atividades. E nós temos toda uma seara policial e do Ministério Público, por exemplo, na investigação, que conta com um forte aparato tecnológico e com sistemas que nós vamos referenciar no decorrer da fala. Eu vou falar de algumas coisas para vocês. Temos uma novidade que é a advocacia defensiva. Nessa advocacia defensiva, cada vez mais se usa tecnologia para poder utilizar. O grande salto para que isso aconteça é que os escritórios e os operadores já consolidados, tudo para eles é muita novidade e muito difícil de compreender. E quando a Fernanda e o João me convidaram para falar aqui hoje, foi justamente para dizer, bom, o que eu quero propor é que vocês vão entrar num mercado cada vez mais competitivo, um mercado em que vocês têm cada vez que ter um diferencial. E hoje em dia, pouquíssimas pessoas dominam prova judicial, inteligência artificial, big data e coisas do gênero. Então, para poder fazer uma explanação para vocês, para situar quem nunca teve um contato, eu preparei uma sequência de slides que eu vou mostrar aqui para vocês. Vou conversar um pouco sobre cada um deles, sobre algumas experiências que estão sendo realizadas já no Poder Judiciário, onde eu trabalho. Tem um artigo que vai sair meu agora no livro sobre essa temática, publicado pela JusPod, em que eu e a professora Bárbara Guasco fazemos uma histórico dos casos que hoje os tribunais que já usam tecnologia. E daqui a uns 30 minutos, se tudo der certo, 25 minutos, a gente faz um bate-papo com vocês sobre essa trajetória da tecnologia aplicada ao direito. Então, aqui o meu primeiro áudio, que eu quero mostrar, a primeira coisa é dizer assim, que hoje em dia, em Curitiba já existe Tesla, em Florianópolis já existe Tesla, já existe veículos que estão andando na cidade sem que nós tenhamos um motorista. Essa ausência de motorista se dá porque a quantidade de sensores que um veículo desse traz e a utilização de um alto poder cognitivo de decisão faz com que ele possa tomar algumas decisões que os humanos também tomariam. É verdade que o carro autônomo da Google atropelou uma pessoa, matou. Por quê? Porque não tinha sido ensinado a ela como funcionava de fato
com o que era uma pessoa com uma bicicleta. Então, o carro atropelou. A pergunta que se faz, quem responde por esse atropelamento? A primeira, civilmente quem responde? A Google, o dono do veículo, a seguradora, quem fez o algoritmo, e o homicídio. Há um resultado morte. Para fins do Código Penal, se fosse no Brasil, nós teríamos o 302 do Código de Trânsito Brasileiro, o homicídio no veículo, na condição de veículo automotor. Mas quem estava conduzindo? Ninguém. Então, nós temos alguma resposta penal, a gente pode eximir a um resultado morte, ninguém é responsável pelo resultado morte. Essas discussões no Brasil são muito ainda iniciais, também no mundo. A professora Laura Leite e a Heloísa Stelito escreveram um livro publicado pela Marcial Conde, que já coloca as questões. Civilmente fica mais fácil ter as discussões, porque se você decide comprar um veículo desse e põe ele para rodar, você tem uma responsabilidade para com ele. A pergunta que vai se fazer é que se pode ser um erro na fabricação do algoritmo, se tem um erro na programação, se tem uma má formação, ou se teve um fato de terceiro. Mas vejam vocês que não é uma questão que vai chegar daqui a 10 anos, já está correndo no ambiente de vocês. E aqui, nesse primeiro momento, é importante fixar uma distinção que a filosofia muito tempo faz e quem fala de tecnologia, inteligência artificial, embora tenha divergência, sempre acolhe. Há uma inteligência artificial forte, que seria a substituição de humanos por robôs, cyber-robôs, ou seja, pessoas que pudessem ser humanoides, e essa que é muito utilizado pelos filmes da ficção científica, isso é coisa ainda longe e nós não vamos trabalhar. O que nós vamos trabalhar é a utilização de tecnologia para finalidades específicas. E essa utilização nós fazemos no nosso dia a dia. O Waze é ótimo para nos dar apoio à decisão. Ele nos diz, entra à esquerda, entra à direita, vai pela PUC, está fechado em tal lugar, teve um acidente. Ele vai nos dando, ele vai angariando dados, e com os dados que ele faz, ele propõe os melhores trajetos para nós. Nós somos obrigados a seguir o Waze? Não. Ele nos dá um apoio à nossa decisão de dirigir. Se ele estivesse acoplado ao nosso veículo, talvez ele fosse imediatamente sem que nos perguntasse, porque nós teríamos previamente autorizado que ele assim operasse. Mas vejam vocês que no nosso dia a dia, os dispositivos tecnológicos começaram a fazer parte do nosso contexto, auxiliando as nossas decisões diárias. Desde temperatura, o nosso Spotify sugere as músicas que nós queremos ouvir, e isso faz com que nós tenhamos o quê? Uma distinção importante. A inteligência artificial fraca ela é uma inteligência artificial utilizada para fins de resolver problemas específicos. Um computador que dirige bem não consegue andar de bicicleta. Aliás, nenhum computador consegue andar de bicicleta. Isso é uma atividade tipicamente humana. E também, como nós não sabemos, como alguém aqui nessa sala consegue explicar como é que anda de bicicleta, você pode me dizer, não, coloca um pé, coloca outro pé, mas qual é o nível do equilíbrio? Onde é que você mantém o equilíbrio? Você não sabe. Você pedala e vai de bicicleta sem saber explicar como é que anda de bicicleta efetivamente. Você tem a capacidade de andar. E a inteligência artificial é isso. A gente tem uma possibilidade de uma resposta da máquina sem que a gente saiba como é que se processa internamente. Não há hoje possibilidade de acreditar que a máquina possa compreender como nós humanos. O que a máquina pode fazer é entender. Ela entende, o que a gente fizer de dados internamente para ela, de dados, e fizer a programação, o algoritmo, que é uma entrada, uma saída, uma resposta que tenha sentido, a gente pode fazer com que a máquina tenha entendimento, mas ela não tem compreensão. Por isso que a gente fala hoje de inteligência artificial fraca. E eu estou fazendo esse anteparo porque daqui a pouco eu vou chegar no que se refere ao direito e muito pouco disso tem sido ainda utilizado. Mas para chegar até lá, nós temos quatro momentos da evolução. O primeiro momento que seria a substituição do processo manuais por tecnologias mecânicas, no século XIX, eletricidade, na década de 60, nós começamos a ter computadores. E aqui que é o grande problema. Em 2020, boa parte dos escritórios, delegacias, fóruns que vocês forem, sede do Ministério Público, usa o computador como nós usávamos na década de 60. Vocês vão dizer, não usa não. Hoje tem um pouco mais de velocidade, mas ele usa como editor de texto, ele usa para pesquisar na internet, ele não se vale do potencial cognitivo que uma máquina tem. E esse potencial cognitivo começou em 97, quando Kasparov, que é esse sujeito que está
com a mão na cabeça, que era o campeão mundial de xadrez, um russo, foi disputar com um computador da IBM chamado Deep Blue. Há uma controvérsia se de fato ele ganhou, se teve ajuda humana, mas independentemente disso, foi a primeira vez que, na história, uma máquina ganhou de um computador. E o Deep Blue foi ensinado a processar as múltiplas possibilidades de um jogo de xadrez rapidamente. Nós, humanos, temos a possibilidade de antecipar 1, 2 jogadas, 3 jogadas se nós formos bons. Pessoas muito capazes conseguem antecipar 7 jogadas. Se eu fizer isso, o outro pode fazer aquilo, o outro pode fazer aquilo outro, ou seja, eu consigo antecipar as jogadas. E o computador tem uma capacidade de antecipar milhares de jogadas à frente. E fez com que nós tivéssemos a possibilidade de pensar, então, a utilização. Ao mesmo tempo que o Deep Blue, ele é incompetente, ele não sabe jogar dama, porque ele foi ensinado a jogar xadrez, ele só sabe jogar xadrez. Eu trabalho isso num livro que é o Processo Penal conforme a Teoria dos Jogos, em que eu trabalho essa questão. Depois o livro está publicado, quem quiser está no meu Instagram, mas é um livro de R$129, são 930 páginas, em que eu vou explicar a utilização da teoria dos jogos no processo penal. Mas aqui o que a gente tem é novidades interessantes. Aqui embaixo na tela vocês veem um humanoide ali, que já é uma robotização do dia, é a Conway, que é a concierge da rede Hilton. Então, ela chega lá, você chega, em vez de ter um concierge humano, tem um concierge que faz o quê? Ele pesquisou nas suas redes sociais, em base de Big Data, o que você gosta, o que você comeu, qual foi, né, que você deu o check-in, gosta de restaurante chinês, restaurante japonês, italiano. Então, ela tem o quê? Ela faz uma previsibilidade, uma predição daquilo que você gosta para oferecer peça de teatro. Se você gosta de Chico Buarque, ela vai te oferecer Chico Buarque. Do Wesley Safadão, ela vai procurar alguma coisa similar ao Wesley Safadão. Ou seja, você tem muitas coisas novas. E nesse ambiente de novas tecnologias tem a impressora 3D, que é o grande futuro. Nós vamos ter impressora 3D em cada uma das nossas casas para poder realizar desde de fazer comida a fazer órgãos será mais difícil, mas nós teremos a impressora 3D para fazer, por exemplo, a pecinha do celular que quebrou de vocês, que nós poderemos fazer desde que tenhamos os insumos adequados. Mas isso onde é que entra no nosso processo, na sociedade da informação, como diria o Castells? A gente tem o quê? A gente tem hoje a robótica, que é um fator inteligente, a gente tem inteligência artificial e realidade aumentada. Vocês já devem ter jogado com vídeo ou usado o Pokémon Go. Em todos eles você percebe que a realidade é uma sobreposição de realidade com o futuro. E no dia 16, eu vou fazer uma live no meu Instagram junto com o Niela, que é um perito que faz realidade 3D para processo civil, criminal. Então vocês já imaginaram, ele já fez isso, o impacto cognitivo que é que chegar num plenário do júri, juntar óculos de realidade 3D e mostrar que a testemunha, quando disse que viu aquilo, a testemunha tem 1,60 m. A testemunha estava naquela esquina. Ele vai lá com câmera, pega o tamanho da pessoa, põe a câmera do mesmo tamanho, filma do foco da visão que ela teria. Ou seja, quando a testemunha diz que viu isso, ela viu ou não viu, porque ele vai filmar e retratar que do ângulo que ela poderia ver, ela teria outro foco da abordagem, da cena do caso. Então, você consegue dar um alto poder cognitivo ao seu processo que está à disposição. Não é caro, não é muito caro, é alguma coisa que pode ser feito com um certo denodo. Pesquisas em Big Data. Hoje, o Big Data seria um grande volume de dados estruturados para que a gente pudesse observar. Eu fico impressionado com os escritórios de advocacia que pedem ao juiz para oficiar para a empresa de telefone elétrica para saber o endereço do acusado do réu. Uma consulta em Big Data custa R$25, R$35. Você consegue em todo mundo. Não é à toa que esses telefones de São Paulo vivem ligando para nós, porque eles, nos nossos rastros tem todos os telefones que nós já tivemos. Então, se nós tivermos um telefone que está na mão de outra pessoa, eles podem vir atrás tentando que nós paguemos a dívida, que sejamos nós ou conhecido do sujeito. Então, um sistema de Big Data hoje, de grandes dados, eles estão à disposição, e só não usa quem é muito trouxa mesmo, quem é muito alienado digitalmente. As questões de nanotecnologia, a gente tem hoje muitos aspectos relevantes. Para que vocês tenham uma ideia, eu sou de um tempo que escova de dente ficava com um limo verde na ponta, porque a gente deixava na água dentro da pia, num copinho, e ela não fica mais. Aquilo é nanotecnologia.
A Hering colocou nanotecnologia nas suas camisetas para quando a gente provar dentro da loja, a nanopartícula dá um frescor e incentivar um nude, que é um nude que a gente trabalha com sustain, que é um empurrãozinho para comprar. Então você sente aquele frescor e já quer ficar com a camisa. Mas na verdade aquilo é uma nanopartícula que não vai permanecer para sempre. Há discussões da impressora 3D e biologia sintética, que seria o futuro. Mas o que eu quero mostrar para vocês e ir adiante para rapidinho, são 3 abordagens da inteligência artificial. A conformidade jurídica, direito na IA, ou seja, a gente vai pegar como se regulamenta no Brasil, nós não temos uma legislação adequada. Direito como IA, então a capacidade de substituição do sujeito humano pela máquina, qual o limite, e o direito da IA, regulação jurídica do modo de produção e implementação da IA. Nessas 3 linhas, rapidamente para vocês, os tribunais do Brasil, nós temos pelo menos 13 tribunais que começaram a utilizar isso. Um deles é o Supremo Tribunal Federal, que fez o Victor, que faz o quê? Ele faz a admissibilidade dos recursos extraordinários. Nós temos um regime recursal no nosso sistema brasileiro, que é tanto no civil quanto no crime, que nós podemos recorrer ao Supremo Tribunal Federal nos casos de violação expressa à Constituição, nos casos previstos nela. E aí o que acontece? Os tribunais estaduais e o Supremo têm que analisar se aquele recurso é admissível ou não. Vamos julgar ou não vamos julgar? Essa é a pergunta. Quando faz essa pergunta, quem analisava isso era um sujeito humano. Hoje é uma máquina. Então, tanto no Supremo quanto no STJ, que agora tem o Sócrates, nós temos cada vez mais a utilização de máquina. Quando você faz um recurso especial ou extraordinário no seu escritório, você faz o recurso imaginando que está se dirigindo a um humano, você é um trouxa, ele está se dirigindo a uma máquina. Então, você tem que pensar como uma máquina. O radar de Minas Gerais vasculha na base de dados os casos em que já tenha decisão consolidada em relação aos temas do Supremo Tribunal Federal. Então, aqui você tem um robô no Supremo com 4 funções, analisando, na época, 880 temas, e o que acontece muitas vezes é que que um humano demorava 15 minutos, ele faz em 4 segundos com uma acurácia, ou seja, um acerto de 94%. Então, a gente tem o quê? A gente tem cada vez mais um uso da tecnologia no nosso dia a dia, e esse uso da tecnologia pressupõe dominar novas técnicas de classificação, de inteligência artificial, de machine learning, de recognitive learning e coisas do gênero. Então, aqui na minha ideia, eu vou interromper essa apresentação para voltar ao meu tema e dizer que esse mundo que eu rapidamente apresentei para vocês, ele tem uma exigência. Vocês provavelmente não vão ver nada disso na graduação. O professor vai falar de uma coisa, de outra, tem o Victor no Supremo, mas vocês não vão estudar. Vocês não vão estudar todo o potencial cognitivo que tem hoje em programas como o Compass, da IBM, ai meu Deus, que está você rodando em Canadá, que trabalha no jurídico da IBM. Então a gente tem muita coisa. Acho que alguém me deu aqui a dica aqui, é o Watson, mas é o nome específico, daqui a pouco me aparece novo. E a gente tem muita coisa no Brasil. Então, a gente tem no Brasil um forte potencial de uso da inteligência artificial ou de outros mecanismos por força daquilo que a gente chama de litigância de massa, que é a solução dessas questões. E aí, o que a gente pode fazer? O que é a minha sugestão? É fazer um ABC, assim, uma alfabetização de advogados e estudantes em tecnologia. Eu não vou querer que ninguém saiba aqui, como a gente tem o Samuel, que sabe programar. Eu não preciso que vocês saibam o que é um PHP, eu não preciso que vocês saibam o que é um Orthovac, eu não preciso que vocês saibam o que é um Glovo, eu não preciso que vocês saibam o que é programar em Python. Eu não preciso que vocês programem em Python. Eu preciso que vocês entendam o que é um algoritmo, para que um algoritmo serve, como é que ele é construído, o que é um viés, o que é uma heurística. Eu preciso que vocês possam entender o funcionamento de um carro. Eu não quero que vocês sejam mecânicos. Eu preciso que vocês entendam minimamente o funcionamento das questões tecnológicas para que vocês possam enfrentar. Quem for trabalhar no crime, por exemplo, boa parte das investigações nas grandes operações, vocês estão em Curitiba, viram a Lava Jato,
tudo se trabalha com dado, informação, big data. Tem uma empresa chamada Celebrite que faz extração de dados de aparelhos telefônicos, faz junção de dados, conexão entre entidades, leitura de e-mails. Vocês já imaginaram receber agora? Semana que vem tem 10 dias para apresentar a defesa, resposta à acusação num processo crime. Recebem um HD com 1 terabyte de dados. Como é que vocês operam? Vocês não têm mecanismo tecnológico para isso. Então, mas isso tudo está à disposição. Livro sobre prova digital. Prova digital não é fazer uma ata notarial com um print da conversa. É muito mais sofisticado, é muito mais complexo. Você entender o que significa uma extração, o que é um malware. O Carlos Helder Mendes, sigam no Instagram. Carlos Helder Mendes tem um trabalho muito legal, escreveu, eu fui na banca dele, fiz o prefácio do livro sobre malware, como a gente pode usar mecanismos para invasão tecnológica. E todo sem contar a parte legal, né? A parte do cybercrime, que também tem o Túlio Viana, o Felipe Moreira, várias pessoas que trabalham comigo, que pesquisam, que a gente tem a discussão sobre esse novo mundo. E a coisa é tão grave, pessoal, que a boa parte do escritório de advocacia trabalha com uma máscara Google. Então, o que você faz? Você contrata um plano Google, aí você coloca lá o nome do escritório de advocacia, JP, IB e advogados associados. Aí você tem que contratar um lugar e você contrata o Google para poder gerenciar o seu sistema. Então, tudo está na plataforma Google, você está usando a nuvem Google e assim por diante, o Amazon, o que for. E aí você acha que está tudo ótimo, maravilha, estou com o meu escritório todo online. Aí você não conhece o ato das nuvens, o xCloud, que tem um artigo meu com a Marília Raposo Vieira, está no Conjur, que é sobre o ato das nuvens. Que é o seguinte, se eu mando um e-mail daqui para o William, para a Vitória, e eu mando no e-mail, no Gmail, e ela recebe no Gmail, nossa comunicação saiu de Florianópolis e chegou em Curitiba, mas antes ela passou no servidor americano. A lei americana exige que a Google, como passou no território americano, em nome da segurança, do cyberterrorismo, que ela faça uma checagem por entidades, o computador lê, não tem uma pessoa humana lendo, faz um filtro e que se alguma entidade daquelas, entrar em uma palavra, uma frase, alguma coisa, entrar no filtro, ela não tem a possibilidade de reportar para a polícia, ela tem um dever. Então, se houver um crime praticado dentro do e-mail, a Google não tem a possibilidade de compartilhar com as autoridades policiais, ele tem um dever, é o dever de reportante, ele tem um dever de reportar. Vocês já ouviram falar de whistleblower, né? Então, a nossa ideia aqui é que vocês, boa parte dos advogados aqui, e não tem noção do que é advogar num momento 4.0, em que os dados de vocês, que vocês acreditam que eu estou mandando e-mail para a William e para a Vitória, e eu acho que está tudo bem, porque não teve quebra de sigilo telefônico, nem meu, nem dela, nem de dados. Nos termos da 9.296/96. Não. Esse dado já está descoberto. É claro que eu posso pensar em Fishing Expedition, que é a pescaria probatória. Eu posso ver agora na Lei 13.964, 24 de dezembro, sobre a infiltração policial, a infiltração digital. Então, aí o que acontece? O mundo não é mais o mundo do escritório, é um outro mundo. E para isso, é que a minha sugestão é que quando você, o Samuel, a Vitória, o Sérgio, a Celane, a Patrícia, quem está entrando no mercado, se puder ter essa skill, essa habilidade tecnológica, ele pode surpreender. Então, assim, é impressionante. O Samuel estava contando ali que no escritório dele ele consegue surpreender os outros advogados, conseguem ter ideias diferenciadas, porque ele pensa fora da caixinha e pensa fora da caixinha pelo viés tecnológico. Uma simples pesquisa hoje no Google é uma mina de ouro, uma pesquisa no Google em relação a isso. E aí, o Gabriel Bulhões, que é outro colega meu, que eu sugiro que vocês pesquisem, e quem quiser, vai aqui, eu vou digitar o site dele, e vale a pena dar uma pesquisada depois, brincar um pouco no site dele. Ele faz que é ethosbrasil.org, é uma instituição vinculada ao apoio à litigância. Você precisa fazer uma pesquisa em Big Data, você precisa fazer uma transcrição de 1.000 horas de depoimentos, tem que fazer uma pesquisa, achar uma agulha num palheiro digital. Ele conseguiu organizar quem seriam os profissionais dessa área. Então, você já imaginou que
na sua atividade que você quer crescer, no seu escritório, no seu dia a dia, ou pensar diferente, essa habilidade tecnológica pode lhe dar um avanço, uma melhoria na competitividade e no lugar que você quer usar, quer trabalhar no futuro. Não dá para se meter em tecnologia achando que fez um cursinho de 2 horas e vai se meter. Agora eu quero conhecer Deep Web. Não é assim, não funciona assim. Você precisa de um certo percurso. Ninguém se torna especialista em direito digital do dia para a noite. Tem muita coisa para pesquisar, mas tem vários espaços em que você pode, desde trabalhar com blockchain, trabalhar com drones e reconhecimento facial, questões do gênero. Então, o que eu tenho sugerido e dou um seminário na graduação na Univale, que é um seminário sobre novas tecnologias. Então, a gente não faz é um seminário que se conta com uma disciplina da graduação, em que os alunos leem material de tecnologia. Se vocês quiserem, tem um texto meu que está aí que eu posso depois passar, que se chama A Questão Digital. Eu vou até mandar depois para vocês todos os meus, vou mandar aqui no fórum, para quem quiser depois só consultar. Na verdade, o livro não consegui terminar ainda, mas é uma produção mínima no tocante à inteligência artificial, à tecnologia aplicada ao direito. Então, eu vou sugerir para vocês aqui os 3 textinhos que estão mais atuais, em que vocês possam, eventualmente, só botar no Google, encontram os 3, e com isso vocês têm espaço para repensar a tecnologia. Então, onde é que eu fui botar a questão agora? Onde é que foi parar o meu vídeo agora, que está tanta coisa aberta aqui que eu não acho nem a reentrada do meeting meu Deus, onde é que está a entrada meu Deus, eu não consigo achar vocês. Mas, de qualquer sorte, voltando para a reunião, estou aqui de volta. Então, aqui eu vou botar para vocês o material. Quem quiser depois também me acha. Tem 3 revistas, as 3. É uma que é introdutória, questão digital. Um segundo que eu falo do Cloud Act, que é esse ato das nuvens, um texto de Conjur. E o terceiro é um texto que é de um professor, um doutorando de vocês aí da PUC, da professora Cláudia. Quem tiver interesse, tem um grupo de pesquisa aí no mestrado, no doutorado, que é convergente, pesquisa tecnologia. Esse Alexandre Mendes doutorando aí da PUC, e pesquisa inteligência artificial nas decisões. A gente fez ali um artigo em que nós explicamos como nós ensinamos a máquina a decidir um caso de guarda, que era quando eu era juiz da infância e juventude. Nós ensinamos a máquina, e depois de 1.308 tentativas, a máquina, ensinagem, né? A máquina começou a acertar que eu, que era o julgador, não sabia se era uma decisão minha ou uma decisão proferida com ela, dada o grau de acurácia que ela tinha. Eu não conseguia distinguir. Aí ela ia produzindo e eu via: essa não é a minha sentença, essa não é a minha sentença, essa não é a minha sentença, essa não é a minha sentença. Depois de 1.308, eu já não sabia se aquela que ele estava mostrando era uma sentença minha ou não era, porque a máquina aprendeu, de fato, a repetir questões que são mais fracas, né, do ponto de vista da inteligência, e é esse o nosso desafio. O desafio é que a máquina chegou, o Judiciário 4.0 está aí, já invadiu a nossa seara. Talvez nós vivamos numa esfera, numa bolha, em que isso não fez referência, mas quem quiser ocupar um espaço diferenciado tem que se meter na lógica das lawtechs, das fintechs, das surragatong, e entender como é que isso tem esse ecossistema, produz, como é que ele vibra, para poder dar o salto e ocupar um espaço. Então, a minha primeira fala, e tinha prometido que eu falaria 25, 30 minutos, foi no sentido de, como eu não conheço nenhum de vocês, assim, tem gente que já pode ter escalado muito mais, foi dar um primeiro briefing, como a coisa tem acontecido, sugerir uma leitura complementar aqui no tocante a isso, uma leitura que eu não consegui ainda acabar o livro. Estou fazendo um livro
que é como ensinando robôs a julgar, com um pouco mais de calma, explicando alguma passo a passo, mas também fica muito difícil, porque cada dia que tu abre as revistas tem 10.000 artigos novos, então fica quase impossível você conseguir sempre atualizar, e tem novos materiais a se pensar, e o tempo nosso cronológico não é o mesmo tempo da máquina, que está muito mais adiante. Então, nessa profusão de temas, de vinculações, a minha proposta, agradecendo a Fernanda, e eu fico à disposição para responder perguntas a vocês, é que vocês se incomodem um pouco, que vocês pensem até que ponto. E eu tinha uma disciplina na UFSC, que eu era judiciário do futuro. E meu trabalho da disciplina era um só. O semestre inteiro eu queria saber dos alunos qual era a ideia que eles tinham de melhorar o direito com tecnologia. E a gente ficava toda aula tinha alguém que era da equipe que tinha que trazer ou uma experiência de algum lugar, ou tinha que trazer uma ideia que pudesse revolucionar aqui, pudesse falar. A gente, todo mundo apanhava, né? A gente fazia um brainstorm lá para xingar a pessoa, dizer que ela tinha tomado água da enchente, que não dava certo aquilo ali. Mas o que era legal é que a gente aprendeu usando pequenas inserções, usando o método Scrum, que a gente pudesse trabalhar em conjunto. E daquela disciplina que eram poucos alunos, o que a gente fez foi, de alguma maneira, procurar cada um abrir-se a cabeça e não pensar-se do modo linear, porque do modo linear a PUC forma 200 alunos por ano, a Federal também, a Unibrasil, todo mundo é igual, todo mundo tem a mesma formação. Tu pode ser um pouco melhor aqui, um pouco melhor lá, e estudar para fora. Mas em direito e tecnologia, nessa abertura, você tem muito pouca gente, tem um mercado muito grande, para usar a palavra, tem um oceano azul, e quem que souber se qualificar, ter as habilidades próprias, me parece, tem uma possibilidade de encontrar melhores condições no mercado já saturado. Valeu, pessoal. Deu perguntas aí que eu puder, eu estou à disposição de vocês. Bom, Gregório, muito legal a tua pergunta. Eu acabei sugerindo esse texto ali meu sobre a questão digital, porque eu já fiz esse texto da questão digital pensando em dar os primeiros passos. Assim, eu botei muita bibliografia em português para evitar biografias estrangeiras, porque isso tem muita gente dificuldade. Então, eu tentei fazê-lo de uma maneira que ali nas referências biográficas você pudesse entender minimamente. Mas aí existe assim um passo primeiro, que é um passo em tirar as primeiras impressões, depois ver que área tu queres pesquisar, que assim não dá para estudar tudo, né? Então ter noções mínimas gerais e dizer, eu quero estudar prova penal, eu quero estudar inteligência artificial utilizada nos acidentes de trânsito. Eu preciso ter sempre a gente costuma dizer que a gente tem que ter uma dor. Qual é a dor do Guilherme, qual é a dor do Pedro, qual é a dor da Tainá, o que fisga a vontade de pesquisar. E aí, a partir de um problema, a gente construir. É claro que não dá para pesquisar um problema se tu não tens noções básicas de... o teu caso precisa de inteligência artificial, é um caso simples de automação. Se é um caso simples de automação, eu posso resolver isso com uma planilha Excel. Eu não sei Excel, então eu vou aprender Excel. Vou pedir para o Samuel ver se isso dá para fazer em Excel. Porque tem muitas questões que nós confundimos como se fosse inteligência artificial, mas são, na verdade, questões de automação, minimamente automação. Então, assim, o que eu acho que é mais legal é dizer assim, putz, o Gerson teve uma ideia, putz, eu estou lá no meu estágio, eu queria ter um robô para cuidar de prazo. Aí ele vai querer fazer um robô para cuidar de prazo. Não precisa, está cheio de robô para cuidar de prazo. Só não tem no teu escritório, porque o teu chefe não sabe. O chefe é um alienado. Ele não sabe que tem robô para prazo. Então não adianta o Gerson querer descobrir a pólvora. Onde é que tem isso? Tem a 2BL, que é o site das Legal Techs, que a gente tem vários legal que já estão produzindo. Tem, por exemplo, produtos
à venda na digesto.com.br, você pode ir lá no Digesto, tem produto. Não se faz mais pesquisa de jurisprudência em Google ou em site tribunal. Isso é para muito amador, para gente que joga advocacia de várzea. Você paga um pouco de dinheiro, 300, 800 pila por mês, aí a assinatura, e você consegue dossiês qualificados imediatamente por robôs que lhe auxiliam. A Digesto chegou a ter dinheiro investido pelo BTG na rodada que eles abriram para tornar melhor a acurácia dele. Então, não tem que ter pesquisa de jurisprudência, não tem que nenhum estagiário sair a pesquisar jurisprudência. Isso já está feito. Quero fazer um robô para fazer petições iniciais automatizadas. Porque já tem. Está cheio de robô fazendo isso. O problema é que o escritório de advocacia que tem isso não conta. Para que ele vai contar? Vai contar para poder competir. Se o Gerson eu estou competindo com o Gerson. Eu tenho isso, eu tenho uma coisa que não preciso contar para ele, é minha arma secreta. Eu tenho uma capacidade de processamento, de responder muito maior. Para que eu vou contar para o Gerson? Então, o que você precisa saber? Se aproximar desse universo de legal, se aproximar desse universo, ter textos, tem tudo isso. Em relação a isso. Então, Samuel, acho que dá para começar por aí. O Samuel perguntou sobre se eu acredito que os juízes tribunais estão preparados, ao menos se preparando para a adoção de novas tecnologias. Então, esse paradigma deve partir primeiramente do escritório de advocacia. Eu tenho muitas dúvidas. O judiciário é paquidérmico, né? Você tem muitos juízes muito antigos na gestão, na direção. Então, assim, se vocês aqui se formam e decidem fazer um escritório de advocacia, provavelmente vocês não vão ter os mesmos vícios de se vocês forem trabalhar no escritório de algum advogado que ele sempre deu certo. Porque era assim. Ele tinha uma assinatura de uma empresa de acompanhar a publicação oficial, ele assinava uma revista de jurisprudência e sempre foi assim. Então, para ele conseguir entender que ele ficou para trás, é muito difícil. E quando vocês forem lá dizer que ele ficou para trás, ele vai achar que vocês não são jovens, são muito novos, são estudantes da PUC, só podia ser da PUC, e não sabem nada. Esses jovens que querem mudar tudo, porque eles estão acostumados. Então, esse modo como o Poder Judiciário trabalha é um modo que me parece que vai demorar muito para fazer. O que se tem são iniciativas individuais, e agora tem algumas iniciativas do CNJ, que de cima para baixo acho que pode mudar. Então, quando o Supremo fez o Victor, o STJ fez o Sócrates, a Infam abriu pesquisa nessa área, a gente acha que de cima para baixo, desses novos players, que são os tribunais superiores, impondo aos tribunais de baixo, a gente tem como fazer isso. Porque a pesquisa, o Samuel sabe, que eu tenho várias pesquisas em andamento, às vezes tu fica 6 meses, 7 meses, dá tudo errado, joga tudo fora, pivota, tem que começar tudo de novo. Já aconteceu comigo aqui num projeto de pesquisa de saúde, foi tudo, a gente fez, chegou no momento e está errado, vamos começar tudo de novo. Então, o problema de tecnologia é que às vezes dá tudo errado. E quem pensa de uma maneira linear, muito cartesianamente, quer entregas e quer resultados. E não tem 10 acordos para entregar, a gente pode ter 1000 ou pode não ter nada. A gente vai arriscar, tem um palpite, vai atrás. Como é que a gente vai construir o algoritmo? Vai levar em que peso isso, aquilo, outro? E a gente tem muita coisa a fazer para seguir. Então, o meu desafio é sugerir a vocês que vejam isso. Vai sair, a gente não conseguiu ainda fazer um podcast que a gente tinha desenhado, um podcast que é o podcast da tecnologia. A gente pensou, eu e a Fernanda Amorim, eu tive uma orientanda de mestrado, escrever sobre inteligência artificial aplicada à proteção da violência da mulher no âmbito da violência doméstica, como ela poderia ser feita. E ela me fez uma pergunta, ela me fez uma questão que eu acho muito legal. Eu não mandei para todas, acho que eu mandei reservada, que eu fiz alguma coisa errada para todos, né? Eu tenho que mandar para todos, tá? Desculpa. A gente fez um desenho de um podcast que era o ABC da tecnologia no direito. Então, explicar. Algoritmo, o que é? É isso.
que o algoritmo faz? Beleza. Depois dizer o que é machine learning, o que é recognitive learning, o que é big data, ou seja, a gente fazia um ABC. Então, a gente não conseguiu ainda parar, porque esse Covid acabou mudando a nosso contexto, mas me parece que, pelo menos o básico ali, você consegue saber. O meu grupo de pesquisa tem uma página no Instagram também, que é Upside Law. A gente, aliás, isso aí é a empresa, na verdade, tem a empresa, o grupo de pesquisa é o Spin Law Lab, e a gente tem, se alguém quiser acompanhar lá, não prometo que nos próximos dias, mas a tendência é que nesse ano a gente consiga abastecer com material jurídico, com sugestões de leitura e de cursos. Tem muitos cursos abertos, aí a PUC de São Paulo fez curso de direito digital, tem livros sobre direito digital, enfim, tem um grande início para quem estiver curioso. Me inscrevam lá no Instagram também, eu demoro às vezes para responder um pouco, mas o que eu puder auxiliá-los nessa caminhada é sempre um desafio. Mandei ali embaixo as coisas. Então, para a gente poder terminar aqui, João Paulo e Fernanda, agradecer quem teve a paciência de poder estar aqui comigo, dizer para vocês que eu não ganho nada vindo aqui, acendendo o convite do João Paulo e da Fernanda. O que me parece é que eu tenho buscado fazer quase uma evangelização para que vocês não façam um TCC, uma monografia, o que fosse, sobre um tema batido. No futuro, o tema que vocês pesquisaram na monografia pode fazer a diferença no emprego. Se vocês dois apresentam um currículo para mim e um pesquisou em 2020 tecnologia, ou um pedacinho de tecnologia, aquilo vai regalar o olho quem for te chamar para fazer a entrevista. Se você escreveu sobre temas batidos, para acabar o TCC, para acabar a monografia, você é mais um na multidão. Então, assim, escrever sobre tecnologia, você não precisa saber tudo. Você vai pegar a fatia da fatia da fatia do bolo e escrever sobre aquilo. E a ideia é... Procurem a professora aí a professora Cláudia. A pergunta aqui do Jorge é bem inteligente. Eu respondo ela e a gente termina. Na IA fraca, eu tenho um amigo meu, Marcelo Pisolati, que é juiz de uma vara bancária. E nessa vara bancária, ele me falou, mas Alexandre, tu queres acabar com o meu emprego? Eu disse, não, Marcelo, eu quero que tu pare de fingir que tu decides. Porque o que tu faz? As 21 teses que o STJ já consolidou, tu não decide nada. O teu estagiário, o teu assessor tem que ficar lendo a petição, fazendo coisa, buscando média de juros no site do Banco Central. Para isso, eu não preciso de ti. Eu não preciso. Eu preciso se o padrão já está decidido, que vai ter erro. Eu preciso de você e da assessoria para decidir questões relevantes. Aí você pode me dizer, bom, mas isso significa cristalização das decisões? Sim. Significa, por um lado, a cristalização, e o advogado vai saber que quando for peticionar, se for caso de overruling ou se for caso de distinguish, ele tem que dizer claramente, tem que ensinar a máquina na petição que isso tem um argumento novo que não foi debatido e eu preciso que você enfrente esse argumento. A máquina entende. O que nós vamos precisar cada vez mais discutir os critérios que, se sair do padrão, ela volta para o humano, mas se ficar no padrão, eu não consigo entender a necessidade da intervenção humana e sim a responsabilidade dele. Então, ela acaba gerando nas razões de massa já decididas que nós tenhamos uma resposta muito mais rápida e guardando a jurisdição, juízes e promotores e advogados para debater e decidir aqueles casos que, de fato, precisam da compreensão humana. O restante, nós estaremos decidindo. Tá certo, pessoal? Eu agradeço muito aí, Gerson, pela pergunta, pela resposta, a Jennifer, o Jorge. Eu estou... Alegria, se vocês quiserem lá, tem o livro da Fernanda Amorim, que é esse, Respeita as Minas, que é Inteligência Artificial e Violência Doméstica. Todos eles estão nesse site aqui, inclusive o meu livro está em promoção. Quem quiser, está na Mais Editora. E o meu livro estava com R$50 de desconto, de 179 a 129, por força da Covid, parcelando em 3, 4 vezes até o Natal.
E eu não estou roubando, não estou matando, não estou invadindo o computador de ninguém ainda. Então, se puderem, comprem lá o livro. Brincadeira. Valeu, pessoal.